Amém. Louvado seja Deus por tudo que nós já ouvimos e recebemos dele. Amém? Nós estamos tratando do nosso tema do ano. Nós estamos falando sobre o tema que nós apresentamos no primeiro domingo de fevereiro. E nós estamos chegando hoje na quarta parte dessa série que nós estamos falando, que envolve o nosso tema, que é viver no caminho da santidade ou vivendo no caminho da santidade. Nós falamos na semana passada, esse é o nosso tema de hoje. Nós falamos na semana passada sobre evidências que revelam progresso espiritual. Queria apenas mencionar de forma rápida. Nós falamos que a primeira evidência de progresso espiritual está no movimento. Quer dizer, eu estou sintonizado e me movimento dentro do cronograma divino. Nós vimos isso no povo de Israel naquele momento. Nós vimos também que a segunda evidência é alinhamento. Eu cumpro o meu papel alinhado a esta ação divina, quer dizer, nesse processo divino eu sei o lugar de Deus e o meu lugar. A terceira evidência é obediência, eu estou seguindo a direção trazida por Deus. A quarta evidência de progresso é purificação, consagração da minha vida, eu estou consagrando a minha vida a Deus. E a quinta, esperança, eu estou olhando para frente, crendo que Deus fará coisas extraordinárias. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso nós falamos na semana passada. Nosso tema de hoje tem a ver com uma palavra conhecida que nós trouxemos para a discussão, que é o protagonismo. Nós queremos falar hoje sobre esse protagonismo como fruto da vida santa. Primeiro, eu quero lembrar você uma definição básica de protagonismo, que é o primeiro ator do drama. O dicionário diz, o primeiro ator do drama grego, personagem principal de uma obra de ficção, pessoa que desempenha o papel mais importante num acontecimento. Então essa é a definição básica de protagonismo. Daí vem a ideia de protagonista. Eu separei aqui, meus irmãos, duas ideias para a gente trabalhar introdutoriamente. A primeira é nós falarmos aqui um pouco sobre o que é o protagonismo negativo, que eu estou chamando de protagonismo negativo. Então, a gente pode dizer três coisas. Primeiro, que trata-se de um protagonismo marcado pela fala indevida. O protagonista ou protagonismo negativo, a pessoa que se envolve nesse tipo de protagonismo, às vezes erra, peca pela sua fala, por uma fala que magoa, por uma fala indevida, por uma fala que não respeita a vida alheia, e ela assume um destaque, essa ideia, de forma negativa. Isso não é coerente com a proposta do reino de Deus, e isso nós podemos classificar como um protagonismo negativo. Segundo, trata-se de um protagonismo marcado também pela arrogância. Muitas pessoas querem um destaque pela simples arrogância, pela vaidade. Muitas pessoas querem ocupar uma posição de destaque simplesmente para ter uma posição de destaque e não por motivos seriam mais que a gente podia dizer adequados na relação com as pessoas, mas as pessoas querem um destaque simplesmente pela arrogância, pela vaidade. Elas querem estar na luz, querem o destaque. E isso também nós vemos em muitos comportamentos, em várias áreas, a gente vê esse tipo de protagonismo. Terceiro, trata-se de um protagonismo marcado por atos desonestos. Então nós temos três ideias aqui. E essa última
Está muito clara na nossa mente esse tipo de protagonismo marcado por atos desonestos, basta olhar a história recente do Brasil. Quando um governador tem uma posição de destaque, sendo um protagonista de várias situações desonestas, que um ministro se envolve com várias situações desonestas, que o presidente supostamente teria que ser investigado por situações inadequadas. E essas pessoas têm um destaque negativo. A política brasileira, nós não vamos generalizar e nunca podemos generalizar, isso é bom dizer, mas a nossa política no momento atual tem sido marcada por muitos protagonistas que estão se envolvendo com coisas desonestas, com a corrupção. E a gente pode dizer que esse tipo de protagonismo é contraproducente, não é legal, não ajuda a coletividade, é carregado de individualismo, de tudo que já falamos aqui. A Bíblia, que não esconde nada, ela traz, eu poderia trazer vários, mas inicialmente queria trazer esse protagonismo, ou esse desejo de protagonismo, pelo menos, que a gente percebe na terceira carta de João, quando ele escreve a Gaio, e ele diz lá, escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, não é idiota não, o nome dele é Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Não nos recebe. Aí ele vai dizer, uma cartinha pequena, amado, não imites o mal, mas o bem, quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. João está destacando o comportamento deste que estava na igreja, assumindo uma postura de destaque, gostava de ter o destaque, a primazia, e impedia a obra missionária e prejudicava aqueles que pregavam o evangelho. Essa é a denúncia de João. Este é um exemplo de tentativa de destaque fora do padrão divino. A gente tem que lembrar sempre que há um padrão divino e há uma ética no reino de Deus e há a palavra revelada de Deus. Se a gente não parte desse princípio, a gente não consegue chegar onde Deus quer. E a gente pode parar tudo que não vai dar certo. Há um padrão para a nossa vida e feliz é aquele que percebe isso. Por isso, o protagonismo negativo, a gente podia passar a noite falando dele. Mas há o protagonismo positivo. Eu não estou fechando a questão, mas dando uma noção para a gente pensar nisso. Primeiro, a gente poderia dizer que trata-se de um protagonismo marcado pela atuação em favor do próximo. Você conhece alguém que se destaca em favor do próximo, assume um destaque e um protagonismo em favor do outro? A gente pode dizer que é um protagonismo positivo. Trabalha em favor dos marginalizados, da pobreza imposta, tentando tirar as pessoas, ajudar. Tem muita gente que se envolve com isso, a gente pode dizer, se destacou e tem se destacado por esse desejo abençoador. Segundo, trata-se de um protagonismo marcado também pelo talento profissional que traz benefício para a sociedade. Eu estou pensando em termos globais. Então, se lá em Israel alguém se destaca e traz uma descoberta que vai ajudar todo mundo, ou nos Estados Unidos ou na Europa, tem muita gente que se destaca passando a vida toda estudando para que se descubra uma cura, por exemplo, numa certa área. Algumas pessoas ganham um prêmio porque estudaram vários anos e descobriram uma solução. Esse é um protagonismo interessante, positivo, que visa o bem de todos. E terceiro, trata-se de um protagonismo marcado pela influência carregada de integridade. Pessoas que podem abençoar a sua vida por uma palavra, por um conselho, porque essas pessoas te influenciam positivamente, te ajudam a ser, sobretudo, aquilo que Deus quer que você seja, elas te dão toques importantes na sua vida, elas passam a ter um destaque por conta disso, pela sua integridade, pela sua vida. Louvado seja Deus por aqueles que vivem esse tipo de protagonismo que trazem resultados abençoadores, tanto no reino como na vida em geral. A pergunta que eu quero fazer e fiz aqui é: onde você se classificaria
nesses dois tipos de protagonismo, aonde você está se inserindo no protagonismo negativo ou no protagonismo positivo. Dentro desses termos que nós estamos falando, nós precisamos pensar nisso. Quando a gente olha para a Bíblia, avançando, a gente percebe, meus irmãos, o protagonismo da Trindade. O protagonismo da Trindade. Então, primeiro a gente olha e percebe o protagonismo de Deus, que a gente vê, ele é percebido com muita nitidez na Bíblia, na revelação. Isto é, a ação divina, ela tem um destaque do começo ao fim na palavra revelada. Deus é o Criador, primeiro versículo da Bíblia, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, é o destaque da palavra hebraica. Deus é o agente de toda ação, Ele é o começo, é o fim, Ele age na história, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o que revela a sua vontade, Ele se revela, Ele é majestoso em santidade, na linguagem de Êxodo, Ele revela a sua grandeza, o seu poder, os seus atos estão estampados na Bíblia. Nós podemos exemplificar a humilhação de Faraó no Egito, através das 10 pragas, como Deus liberta o seu povo com mão poderosa. Ele assume um destaque naquele momento e em vários outros momentos. Por isso, o protagonismo de Deus ao longo da história da revelação é nítido. Nós podemos dizer que também, da mesma forma, o protagonismo de Jesus é percebido também com nitidez. Se você não sabe, o autor aos Hebreus diz que Jesus é Criador. Paulo, escrevendo aos Colossenses, também fala que Ele é Criador. Hebreus diz que por meio dele, Deus fez o universo, Hebreus capítulo 1, verso 2. Ele é aquele que é chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele é o Filho de Deus, unigênito e primogênito. Ele é o Verbo encarnado. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a videira verdadeira, João 15. Ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, outra ordem, a ordem especial, chamada diretamente por Deus, não uma ordem araônica humana, mas chamado diretamente por Deus. A gente podia dizer da linguagem de João que ele é a luz, ele é porta, ele é pastor. Ele fala como quem tem autoridade. O ministério de Jesus é carregado de um destaque. O seu protagonismo é fruto da sua vida santa. É aqui que a gente quer pegar a ideia de hoje. Mas ainda, o protagonismo do Espírito Santo também é percebido na Bíblia com nitidez. Se você não sabe, nós estamos falando da Trindade. Deus, Ele é o Criador. Jesus, no Novo Testamento, é apresentado como Criador. E o Espírito Santo participa dessa criação também, quando diz que o Espírito pairava sobre as águas. Por isso, o Espírito Santo participa do processo da criação. Por isso, a linguagem de Gênesis é façamos. Façamos. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, Jesus ensina. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que vai lembrar as palavras de Jesus. O Espírito Santo é aquele que capacita a igreja para testemunhar. O Espírito Santo é aquele que guia em toda a verdade. Romanos 8, 14, guia os filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que distribui dons espirituais, carismas. Por isso a gente pode dizer que até hoje, o Espírito Santo na vida da igreja tem um protagonismo. Jesus disse que iria e mandaria o Paráclito, o Espírito Santo, aquele que estaria do nosso lado para nos ajudar. Se você lê o Atos dos Apóstolos, que já foi chamado o livro de Atos do Espírito Santo, e você vai entender o motivo pelo qual ele já foi chamado de Atos do Espírito Santo, pelo destaque da ação do Espírito Santo na vida da igreja, na obra missionária e nas ações que nós vamos vendo ali. Meus irmãos, isso é importante. Nós falamos sobre o protagonismo negativo, as características. Nós falamos do protagonismo positivo, nós falamos do protagonismo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos falar hoje, entendendo que o protagonismo como fruto da vida santa é algo vantajoso. Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito é santo, Espírito Santo. A Trindade é santa.
Quando alguém tem algum destaque, fruto da vida santa, é algo vantajoso. Não é vantajoso ser fruto de vaidade, mas ser fruto de vida santa é vantajoso. O que nós queremos responder hoje aqui é quais são as vantagens desse protagonismo que é fruto, que é derivado da vida santa, que é produto de vida santa ou da vida santa. E eu quero pegar a vida de Jesus, porque Jesus é o nosso mestre, tem tudo a ver com a gente pensar, tem tudo a ver pensar sobre ele e como ele agiu nesses termos, nessa situação, como filho de Deus, como santo de Deus. Por isso, tomando como base o ministério de Jesus, isso é importante, porque a gente vê as pessoas cada vez mais se distanciando da pessoa de Jesus, e é uma coisa esquisita, é uma espiritualidade esquizofrênica, não é algo coerente. Eu preciso pensar em Jesus, na pessoa de Jesus, como ele andou, como ele agiu, o que ele ensinou, para que isso influencie a minha vida, para que eu seja bênção e seja aquilo que Deus quer que eu seja, amém? A primeira vantagem, então, desse protagonismo como fruto da vida santa a partir de Jesus é o desenvolvimento da intimidade com Deus. O protagonismo, o destaque, que é fruto da santidade, sempre vai estar ligado a um desenvolvimento de intimidade com Deus. Conhecer mais a Deus. Em João capítulo 10, Jesus disse, o que causou espanto para muita gente, eu e o Pai somos um em essência, ele disse. A gente pode dizer de relacionamento também, mas aqui dizer de essência, de propósito. Ele vai dizer em João 17, na oração sacerdotal, uma palavra interessantíssima, que deve me interessar e interessar você. Minha oração não é apenas por eles. Jesus orou por você. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Então ele orou por mim e por você. Que coisa fantástica. Deus orou por você e por mim. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que palavra interessante. Nós devemos estar nele, vamos estar em comunhão, ligados a Jesus, nesse relacionamento. Jesus nos mostra o seu próprio exemplo. Ele diz assim, por meio da mensagem, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. A ligação, o relacionamento. Ele diz que eles também estejam em nós para que o mundo creia. Olha a ligação. Isso é importante. Nós podemos dizer que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas na dinâmica de ser humano que ele viveu, como um ser humano, ele não era um fantasma. Ele não parecia ser um homem, ele era um homem e era também Deus. Por isso ele tinha sede, ele tinha fome, ele se cansava. Mas o que a gente percebe no ministério de Jesus é que ele tinha um relacionamento com Deus precioso. Ele valorizava esse relacionamento. Por isso nós podemos dizer que o seu protagonismo foi fruto de santidade e que revelava a intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O modelo, então, meus irmãos, de intimidade de Jesus com o Pai deve nos incentivar. Porque Ele é o nosso mestre e nós precisamos nos parecer com Ele. Do contrário, não vai fazer sentido a nossa vida. Toda atuação no reino de Deus, que não é fruto dessa intimidade com Deus, é uma atuação complicada, fragilizada, e vai trazer fracasso. Então, a primeira vantagem do destaque ou protagonismo, que é fruto de vida santa, é um desenvolvimento no relacionamento. Eu usei a palavra desenvolvimento, que o relacionamento não é uma coisa pontual. Você desenvolve. E eu só desenvolvo intimidade no relacionamento. Eu não desenvolvo intimidade no afastamento. Se eu tenho um relacionamento mais próximo, eu desenvolvo intimidade.
E essa marca Jesus possuía, nós devemos aprender como vantagem da vida santa, intimidade com Deus. Amém? Segundo, a segunda vantagem do protagonismo como fruto, produto da vida santa, é o serviço praticado em sintonia com o plano de Deus. Fazer, agir, projetos, ideias, todo mundo tem. As pessoas dizem até que as ideias movem o mundo. E é assim mesmo. Só que, nesse tipo de protagonismo, que é produto derivado da vida santa, a pessoa serve em sintonia ao plano majestoso de Deus, porque há um plano. Então Jesus se encaixou muito nisso. Em João 5,17 ele diz isso. Meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Porque a sintonia de vontade e de propósito de Jesus e o Pai é uma coisa muito perfeita, que deve nos chamar a atenção. E essa é a vantagem que a gente percebe da vida de Jesus, e o serviço que ele faz está em sintonia com o Pai, com o plano do Pai, com o plano de Deus. Jesus diz, meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Então eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte como filho, em sintonia ao meu Pai. Jesus, em seu ministério, ele fazia questão de dizer sempre isso, que a doutrina dele não era dele, era do Pai, ele estava sempre sintonizado com o Pai. Jesus sabia então, meus irmãos, que havia um projeto, porque algumas pessoas acham que Deus parou de trabalhar, mas isso não é verdade, porque o texto diz que meu Pai continua trabalhando. Isso significa, é uma pista para a gente entender que Deus está trabalhando. Agora, às vezes a gente quer que Deus trabalhe segundo a nossa visão e atenda às nossas perspectivas. Não, ele tem um projeto e a sua vontade deve prevalecer. E Jesus diz, meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Jesus conhece o projeto do Pai, e o seu serviço é fruto desse relacionamento e dessa vida santa. Isso é importante para nós. Agora, meus irmãos, o texto que nós lemos no começo do culto, João 15, que é um texto importantíssimo para ser meditado. Você pode gastar aí um mês meditando, é muita coisa. Mas o texto diz algo interessante da percepção de Jesus. Eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor. Jesus sabe o seu lugar, naquele momento do seu ministério. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. O verso 5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará, o quê? Muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso, meus irmãos, o protagonismo que é fruto da vida santa, ele é sempre um serviço que está ligado ao plano de Deus. O que nós aprendemos aqui na fala de Jesus? Nós aprendemos, obviamente, o que ele está falando, que Deus é o quê? É aquele que age, ele é o agricultor. Jesus sabe o seu lugar, é a videira. Ele diz que os discípulos são os ramos. E ele diz que esse processo bem executado e bem entendido produz frutos. Por isso, esse assunto deve nos interessar, que nós que militamos no reino de Deus, trabalhando, nos envolvendo com as questões do reino de Deus. O nosso trabalho tem que ser entendido, não só um serviço numa certa direção, não só um envolvimento em algumas horas em alguma área, na igreja ou fora dela, mas entendendo que o meu trabalho deve estar em sintonia com o plano divino. E esse trabalho nosso, meu e seu, sempre estará em sintonia ao plano divino, se nós vivemos essa vida de santidade, proposta pela palavra de Deus. Será uma vantagem, então, nós vamos praticar o que nós praticamos no serviço, no que tange ao serviço, mas sempre entendendo tudo isso. E vai ser uma vantagem, que o nosso trabalho
a disposição dos nossos dons, a entrega, a reentrega, a reconsagração dos dons a Deus, será fruto de uma visão madura de como as coisas acontecem, quando a gente entende o nosso lugar. Jesus disse, Deus é o agricultor, Ele que trabalha, Ele que faz. Eu sou a videira, então eu tenho que estar ligado na videira. Ele diz, nós somos os ramos, vocês são os ramos. E quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então eu tenho que entender esse processo. E quando eu vivo aquela vida que Deus está propondo, eu entendo tudo isso. E meu trabalho é abençoador. Vamos pensar sobre isso. E de que tipo de vida nós estamos vivendo. E se o nosso serviço é fruto de quê? É isso que o texto quer propor para a gente pensar aqui. A terceira vantagem do protagonismo como fruto da vida santa é a glorificação do nome de Deus. Nós estamos olhando para a vida de Jesus. Vamos lembrar disso. A partir da vida de Jesus. Ele é o nosso mestre. A partir da vida dele. Glorificar o nome de Deus foi uma coisa que Jesus fez. Ele diz então, eu te glorifiquei na terra. Vamos ler o texto lá, João 17,4, vamos lá? Olha a consciência de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele tinha a visão do seu papel. Então esse protagonismo de Jesus é um protagonismo fruto da vida santa, que o leva à glorificação do nome do Pai, do nome de Deus. Eu te glorifiquei na terra. Se você já leu os evangelhos, você já percebeu que o tempo todo Jesus glorificou o Pai. Porque diz na linguagem de Paulo que ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus é aquele que glorifica o Pai. Isso deve nos mexer conosco também, que nós somos discípulos de Jesus. A nossa vida tem que glorificar o nome de Deus. Há pouco tempo falamos sobre isso nos 5 lemas da Reforma, e o último foi só lhe deu glória. A glória somente a Deus. Somente a Deus. Jesus, ele entende o seu lugar, o seu papel, e ele glorifica o Pai. Isso é muito claro na oração sacerdotal, João 17. Então nós fomos feitos para a glorificação do nome de Deus. Mas naquele tipo de protagonismo negativo, o homem quer a glória para si mesmo. Ele quer a glória para si mesmo, e a gente diz que é uma vanglória. Tem a vanglória, que é uma glória vã, é uma glória passageira, transitória, efêmera. O mesmo homem que está hoje com muita arrogância na televisão, ocupando um cargo público, ou andando no seu jatinho pessoal, depois desembarca no jatinho da PF e vai com a mãozinha para baixo, todo humilde, para a cadeia. É uma glória vã. Esse é o retrato que a gente está vendo direto aí. Vanglória. Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Mas o que nós vemos no ser humano é o desejo de buscar a glória para si mesmo, não de dar glória a Deus. E Jesus, ele glorifica o Pai. Ele faz questão de afirmar isso. Se nós olharmos para o Evangelho de João, que nós estamos trabalhando aqui 80%, João Batista, ele é o precursor de Jesus e ele tem um destaque. A própria Bíblia diz isso. João tem um destaque. Mas ele afirma uma palavra que ele dá glória a Jesus. Ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. João sabe o seu lugar. E o seu destaque também é derivado de uma vida santa e separada para Deus. Por isso que ele dá a glória a Jesus, ele dá a glória a Deus. Protagonismo como fruto de vida santa sempre irá glorificar o nome de Deus. Nunca o contrário. Se for o contrário,
não é um protagonismo fruto derivado da vida santa, da vida em santidade. Essa é a terceira lição que a gente aprende como vantagem. A quarta vantagem do protagonismo fruto da vida santa é a resposta em obediência ao ensino de Deus. Jesus, como eu acabei de falar, ele foi obediente. O meu mestre foi obediente em tudo. Aquele que me ensina, que morreu por mim e ressuscitou, foi obediente em tudo. É muito estranho que eu, como seu servo e como seu discípulo, não me interesse também em seguir os passos dele, mesmo na minha fraqueza, na minha pequenez. Mas ele é o meu exemplo, porque ele foi obediente. João 15:10 diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão, o quê? No meu amor, assim como tenho obedecido obedecido, vocês estão ligados, obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Uma das coisas mais fantásticas no livro de João e na Bíblia é a ideia do permanecer. Você não é nada se você não permanece na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, não permanece em Jesus, você não permanece no propósito de Deus. Permanecer, ele diz: como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido. Então, vai acontecer o que está acontecendo comigo, meus discípulos. Como eu tenho feito, isso vai acontecer com vocês. Por isso, o destaque, o protagonismo que é fruto de vida santa, sempre ele vai refletir obediência. Vai mostrar obediência àquilo que Deus falou, que ele disse. Em João 8, 28 e 29 está escrito, acho que tem aí também. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Mais uma vez eu falo, se Jesus procurou sempre fazer o que agradava o Pai, é muito estranho que eu não esteja muito interessado em que agrade o Pai. Eu sou discípulo de Jesus, mas não me interessa muito agradar o Pai, não me interessa muito obedecer a palavra de Deus. É muito estranho. Se eu sou um discípulo, eu tenho que estar interessado nessa situação. Porque Jesus disse: sempre faço o que lhe agrada. Então Jesus foi obediente, ele cumpriu a orientação do Pai. João 14:31 ainda vai dizer: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Vamos ler o último verso ali? Todavia perceberam essa verdade, irmãos? Essa imagem, essa influência de Jesus, a sua vida. O que nós fazemos deve ser a partir da palavra de Deus. O que você realiza, precisa realizar em obediência, em resposta à palavra de Deus. Isso é muito importante. Num certo momento, perguntado por uma situação, Jesus respondeu assim: porventura não errais em razão de não compreenderes as Escrituras, nem o poder de Deus? Mostrando que houve uma indagação que estava defeituosa, porque aquelas pessoas não conheciam o projeto de Deus e como as coisas deveriam ser. Por isso, meus irmãos, em um dado momento nós podemos nos equivocar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, saber. Então, se sabe e não está vivendo com coerência, aquele que está assim deve retornar ao padrão divino, porque há um padrão que Jesus reconheceu, é o padrão do Pai, e que ele fez questão de obedecer e de cumprir. E esse padrão ou este tipo de vida é resultado daquela separação inicial, de ser santo. Santo é o separado. Eu fui separado
para fazer aquilo que Deus quer. Do contrário, eu estaria na mesma condição. Mas eu fui separado para Deus e para a glória de Deus. Por isso Jesus nos dá esse exemplo com a sua vida. É a quarta vantagem. Obedecer a palavra de Deus. A quinta vantagem última. A quinta vantagem desse tipo de protagonismo, fruto de vida santa, é a valorização da continuidade do testemunho do Evangelho. Jesus ressuscitou, ele encontra com seus discípulos e lá, já caminhando para o final do Evangelho de João, ele disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, a gente pode fazer um destaque aqui, que o tempo todo Jesus sabia do seu lugar. O tempo todo Jesus sabia quem ele era, o seu lugar e a sua missão. E ele tem consciência que o Pai o havia enviado. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Agora a igreja deveria ser a protagonista, ajudada pelo Espírito Santo que viria para testemunhar e para falar do projeto de Deus. Por isso, meus irmãos, quando eu tenho uma vida santa, eu valorizo a continuidade do testemunho. Eu valorizo o compartilhamento, o compartilhar do Evangelho. No início do livro de Atos, o livro de Atos é escrito por Lucas, o evangelista que escreveu o livro de Lucas. Então, os dois livros têm um começo parecido. Lucas escreve para os gregos e ele é um historiador. E ele faz um apanhado, ele faz um estudo, ele verifica. O livro de Lucas tem alguns detalhes por conta disso, e o livro de Atos também. É o único livro histórico não, que retrata a história da igreja em detalhes, é o livro de Atos. No início do livro de Atos, nós percebemos ainda a fala de Jesus naquele momento, que ele ficou ainda 40 dias com seus discípulos depois da sua ressurreição. Jesus ficou 40 dias ali conversando, aparecendo para muitas pessoas, dando orientações. E a fala é esta em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem vive na presença de Deus precisa entender essa continuidade do projeto de Deus. Deus começou, está trabalhando e agirá até o fim. Ele tem um projeto em andamento, e quando eu vivo em santidade, eu compreendo isso e eu vivo essa realidade e eu valorizo a continuidade dessa proclamação. O livro de Atos é uma prova disso. Quando prenderam Pedro e João, depois da cura do homem coxo, há uma proibição clara sobre a pregação, tinha que cessar a pregação, e Pedro diz, e Pedro é um protagonista, ele diz: Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto, do que vimos e ouvimos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos viver nesse caminho, porque tudo que nós falamos aqui é a partir da vida de Jesus. É da vida de Jesus, deve me interessar. Ele é o padrão maior para a nossa caminhada de fé. Que Deus nos abençoe e nós possamos viver uma vida santa para a glória de Deus.